Bahia vai aí para o seu 5º jogo sem vencer, né? 4 na Série A e a partida com o Santos de ida pela Copa do Brasil. O tricolor perdeu para o Inter no Beira-Rio nesse domingo, 2-0, um jogo aí em que, mais uma vez, as escolhas do técnico Renato Paiva, né, deixaram a desejar. Tem quem goste, mas uma grande maioria não gosta e vê aí algumas incoerências na escolha tática mesmo do treinador, que continua, como a gente sempre fala aqui, né, com aquele bichinho que ele tem, que se ele não mexer no time, não é ele. Pode estar tudo ok, mas ele tem que tirar alguém para botar um outro que ninguém nem imagina que ele vai escolher. E dessa vez, ele voltou aí com Chaves, do lado esquerdo, manteve o esquema com 3 zagueiros, que a gente já imaginava, né? E com isso o Acevedo perdeu a vaga no meio de campo e ficou no banco de reservas. Tem algumas falas do Renato Paiva aqui, que a gente pode colocar já já. Se vocês quiserem também, porque eu vou dizer que eu não tenho nem muito gosto de ouvir, eu prefiro ouvir minha galera que está no WhatsApp, no 98729-5248. Ou elogiar. Boa tarde, Ju. Boa tarde, ouvinte. Hamilton da Vila Laura. Ju, é o que você está colocando aí. Realmente o Raiva não tem jeito não, viu? Tem que mudar o time, tem que mexer no time. E só mexe realmente para criar mais tumulto. Não se consegue ter uma continuidade, nunca vi. Não sei qual foi essa escola que ele aprendeu a ser técnico. Deve ser a escola da derrota. Nunca vi tanta coisa errada nesse time. Agora é encarar o Santos e esperar o resultado para ver se não sai da Copa Brasil. Ok, Ju, uma boa semana, tudo de bom aí, viu? Um abração e bom trabalho. Obrigada, Milton. Boa semana para você também. O jogo contra o Santos está aberto, né? Foi um empate lá. Aqui, qualquer empate vai levar a decisão para os pênaltis. Se o Bahia ganhar, leva a vaga. Se o Santos ganhar, leva a vaga, né? A questão é saber qual é o time que ele vai escolher, qual é o esquema que ele vai colocar, quais são as peças que ele vai privilegiar. Não vai ter o Tassiano, que é um desfalque certo na Copa do Brasil. De resto, amigo, é realmente... Como eu digo, todo santo dia, quando a gente especula sobre escalação do Bahia aqui, é uma interrogação. Eu não sei escalar o time dele, você, torcedor, também não sabe. Ninguém sabe, só na cabecinha dele. 98729-5248. Boa tarde, tia Ju. Eu tô retado com esse treinador. Eu quero treinador. Eu quero treinador. Pai vai estar tirando as crianças do sério, gente. Não Imagina. tá fácil, não. Um beijo, Pedrinho. Não perca a sua paciência, não, Pedrinho. Calma. Quem tá na linha? Boa tarde a todos. Que é Fábio Preto falando. Júlio, eu acho que acabaram, né, as fases dos experimentos, acabaram as brincadeiras, acabaram essa coisa de jacaré de lateral. Tem que ser definido isso. Não que ele esteja comprometendo de forma negativa, mas a gente precisa de lateral direito, a gente precisa de centroavante. Paiva precisa ter um padrão de jogo. É complicado, viu? Muito complicado. Acho que não tem mais margem para erros, não, viu? Um abraço. Abraço para você também, Fábio. Obrigada pela sua participação. Evandro Peixoto, o Grupo Cidade está de brincadeira com a torcida do Bahia. Esse time com Paiva é Série B. E está beirando a zona de rebaixamento. O campeonato está ainda seu pré-início, né? Seu início, tem muita coisa ainda para acontecer, mas tem que se atentar, porque a gente já está entrando em junho, chega julho, tem os reforços de janelas, e eu tenho certeza que tem muita gente que já está de olho aí no mercado para se organizar. Tem time grande que está ali embaixo que vai sair, né? Então, amigo, realmente eu estou vendo a imagem aqui, Paiva abraçado com o Mano Menezes. Aí, que coisa, né? Quem está na linha, fala aí. Ô, Juliana Guimarães, é Leandro aqui de Lauro de Freitas. Esse Ricardo Paiva, ele é um brincante, esse rapaz aí. Ele é tudo, Júlio, menos técnico. Se ele é técnico, eu sou astronauta. Esse moleque não entende nada de futebol, Juliana. O time do Bahia, uma semana, ele ficava pedindo tempo para treinar o time. Ele teve
o tempo necessário, Júlio, para, no mínimo, o Bahia evoluir 1%, para a gente ver uma jogada ensaiada, para a gente ver uma triangulação no meio campo, para a gente ver uma troca de passe diferente entre Biel, Tassiano, Cauli, os caras que sabem o jogo. Nada, Júlio. Não é possível que o Grupo City não veja que esse rapaz não sabe futebol. Esse time, na mão de técnicos medíocres aqui no Brasil, na mão de um Guto, na mão de um Henderson, esse time renderia mais do que... Não estou pedindo eles não, pelo amor de Deus, viu? Mas esse time renderia mais do que na mão desse brincante aí, Júlio. Um absurdo isso. Leandro de Lauro de Freitas. Léo, obrigada aí pela sua participação, seu desabafo, muito consciente, inclusive. E eu entendo tudo que você fala e concordo plenamente, né? E quem me acompanha aqui sabe que eu não estou falando por 1, nem 2, nem 3 jogos. Eu tenho falado desde o início da temporada que esse modelo de girar time, de revezar, de poupar jogador, disso e daquilo, não dá certo, principalmente numa Série A de Campeonato Brasileiro. O Bahia teve a semana toda livre. Qual foi a desculpa da vez, né? Porque o problema é quando tem jogo quarta e domingo, quando tem jogo fim de semana e meio de semana. Bahia teve a semana toda. Aí ele vem e mexe na lateral esquerda. Para quê? Qual é a justificativa dele colocar o Chaves? Só se alguém lá de cima virou e falou, ó, paguei 18 milhões nesse cidadão que não deu ainda o que tinha que dar e eu preciso que você bote ele em campo. Não sei o que está acontecendo lá dentro. Alguém precisa explicar. Ou então alguém chegar no treinador e falar, você está brincando com o time, está fazendo experiênciazinha, está achando que Série A é brincadeirinha, que a cada rodada você pode fazer um papai do céu e escolher uma equipe para entrar em campo, porque parece que é isso. Quem está na linha? Boa tarde, Júlio. Tudo bem, Júlio? Eu estou aqui, Júlio, no aeroporto, aguardando um passageiro. Mas vou falar a verdade a você, se o Bahia desembarcasse agora aqui, se eu soubesse aqui, tinha a delegação de desembarcar agora, eu ia... vamos deixar minha boca calada, Júlio. Valeu, Júlio. De Itapuã, um abraço. Tô ligadinho em você aqui. Valeu, Júlio. Tarde, aqui é Almir Góes, Pitanga, Lauro de Freitas. Juliana, vamos buscar apoio dos demais colegas da imprensa aí e pedir a saída de Renato Raiva do Bahia. Ele, Everaldo, Acevedo, Chaves, Arthur. O homem inventou um lateral esquerdo de 18 milhões que não joga nada, um pereba, um perna de pau, tendo o Rian no grupo. Ele coloca aquele perna de pau para jogar e para entregar o jogo ontem. Fora Renato Raiva. Juliana, vamos encabeçar aí essa campanha aí. Eu disse aqui, enquanto esse homem continuar no Bahia, o Bahia será a caixa de pancada da Série A. Fora Renato Raiva. Amigo, e até a cobrança, né, que você está pedindo aí para que seja feita, a gente não sabe nem para quem falar. Porque o Cadu Santoro, que está lá, nunca deu uma entrevista coletiva para abrir para pergunta para os jornalistas. Quando fala, é em modelo de pronunciamento, só fala o que quer e pronto. Ou para a TV do clube, que ele falou uma vez, né? O torcedor, a gente falou isso aqui, SAF, ok, tem investimento e tal, mas a história muda, a forma de cobrar é outra. Eu tenho certeza, né? E eu não sou essa pessoa favorável a esse pinga-pinga de técnico, não. De, perder 1, 2 jogos, manda primeiro o treinador embora. Eu não sou essa pessoa. Mas, para mim, o Paiva já mostrou, né, que ele é um treinador muito limitado para o tamanho do projeto que é o Bahia. Eu vejo limitações absurdas nele. E isso se mostra na prática. O time do Bahia é um time totalmente desorganizado. Não tem padrão nenhum. Não estou falando nem pelas mudanças constantes que ele faz, que isso, obviamente, reflete na qualidade do time. Mas você olhar os jogos do Bahia, até os jogos que o Bahia ganhou, que o Bahia consegue chegar lá na frente, é um time desorganizado, extremamente espaçado, né? Então, assim, as desculpas dele também já saturaram, porque ele já vem para a entrevista, como ele falou nessa última, por exemplo, que o Bahia nunca ganhou para o Internacional aqui, não ganhou agora, não sei quando vai ganhar. Que é isso?
Tipo assim, nunca ganhou, então também não tem obrigação de ganhar? E eu até recebi aqui uma informação que ele disse que o Bahia nunca tinha vencido no Beira-Rio, e 3 dias depois do título brasileiro, em 0-0, o Bahia venceu o Inter por 2-1 em Porto Alegre pela Libertadores. Recebi esse número aqui do meu querido mestre Nelsinho Góes, nosso comentarista nota 1000. Então, assim, essa coisa de estar sempre jogando a responsabilidade no outro, equiparando e nivelando por baixo, como ele tem feito com o Bahia, é outra coisa extremamente equivocada, né? E aí a gente para e pensa assim, parece que ele tem carta branca total, é a impressão que eu tenho, né? Não sei internamente se tem alguém cobrando ele em relação a essas escolhas, ou se ele é orientado a fazer isso. Não sei, realmente não sei. 987295248. Boa tarde, Ju. Boa tarde a galera ligada na audiência. Eu também acho que Renato Paiva é um treinador meieiro, treinador nota 5, mas a gente também tem que começar a subir o sarrafo em cima dos jogadores, porque o time do Bahia ontem estava completo, teve uma semana de trabalho, pegou um Internacional cansado, que jogou no meio da semana, e nem por isso o time conseguiu vencer. Então, o jogador do Bahia está sendo muito mimado, e a cobrança está sendo toda feita em cima de Renato Paiva. Então a gente tem que começar a cobrar também os jogadores, subir o sarrafo dessa cobrança, porque os jogadores são quem resolvem dentro de campo. O jogador do Bahia está muito mal acostumado a receber em dia e não ter cobrança. Valeu, Ju. Valeu, Márcio. Eu te agradeço pela participação. Entendo o que você fala e jamais eu acho que tem que ser generalizado de única e exclusivamente a responsabilidade ser só do treinador, mas aí tem um parêntese imenso que precisa ser feito e que eu vou tentar resumir. Nesse caso, né, e em alguns outros jogos em que a gente viu um futebol do Bahia aquém do esperado, eu divido aí com uma porção bem generosa a mais para o Renato Paiva do que para os jogadores, porque a partir do momento que primeiro ele não dá um padrão ao seu time, né? Não dá uma sequência e faz escolhas táticas equivocadas, ele atrapalha quem está em campo. Você pega o Bahia e observa o time, você tem ali 3 homens atrás, você tem o ataque e você tem um meio de campo totalmente desconjuntado. Aí ele prejudica o futebol do Cauli, prejudica o futebol do Tassiano. Ontem, o Rezende jogou e jogou muito, inclusive, viu? O Rezende faz aquela função de leão ali, muito bem. Só que, como o Bahia tem alas que sobem muito e tem esse problema para voltar, continua deixando muito espaço e ele precisa resolver isso. Esse espaçamento no meio de campo, essa transição do Bahia defensiva, que é muito ruim. Então, Márcio, né? Márcio, por isso que eu dou uma porção muito mais generosa ao Renato Paiva do que aos jogadores. Claro que tem alguns atletas que, tecnicamente, são muito aquém do que o investimento que foi feito. A gente já viu alguns, inclusive, que não tem nem condição de vestirem a camisa do Bahia nessa temporada. Mas o treinador prejudica demais, sinceramente. 987295248. Tá, Juliana Guimarães, aqui quem fala é Ícaro do Retiro. Antonella, minha tia. Rapaz, que negócio triste, rapaz. Que jogo ridículo, feio. A gente cansou de falar, rapaz, da montagem desse elenco aí. Cansou de falar também já, velho. Tá insuportável ficar questionando o Paiva, esses argumentos. Agora a nova dele aí foi dizer que o Bahia é time de segunda divisão. Isso daí é uma falta de respeito. Isso aí é como você enxerga o Bahia, bicho. Quando você fala isso, você fala o que você vê do Bahia, bicho. A linguagem é as palavras, porra. Rapaz, que isso é doido. Quando você pensa isso, você dá a entender a gente por que você faz as escolhas que você faz, o laboratório que você faz.
Isso daí não se faz com time de primeira divisão, de Sul-Americana, de Libertadores, como você mesmo se expressou na coletiva. Você está fazendo isso porque o Bahia é time de segunda divisão, na sua visão. Comprometendo, fazendo um bocado de loucura na troca dos jogadores, errando os 11. Você é burro, velho, profissionalmente. Eu não tô falando pessoalmente, não. Burro, você tem dificuldade de estar entendendo isso. Por isso que o pessoal chama você de burro, velho. E pirracento e arrogante. E pior de tudo foi ter menosprezado o clube onde você tá, porra. E esse Cadu Santoro também me vem com um bocado de jogador com dificuldade de qualidade técnica. Um cara no City, rapaz. Isso é o trabalho de vocês do City aí? Que trabalho medíocre, michuruca, mentiroso. Vocês são mentirosos, rapaz. Um elenco desse ridículo, uma forma de jogar ridícula. O comportamento de leitura, de resultado de vocês é ridículo, velho. Vocês vê o time defiando dessa maneira aí e não reagir, não falar nada. Isso é ridículo, isso aí é pequeno. Isso daí é pequeno, porra. Pequeno demais, vocês são pequenos, vocês são fracos. Vocês são fracos, eu quero ver agora, nessa virada de ano aí, o que é que vocês vão fazer, parceiro? Vocês não vão ter paz mais não, acabou a paz de vocês, parceiro. Acabou a paz de vocês. O torcedor tá chateado, o Ícaro, que estava até tranquilo nos últimos dias, né? Estava tranquilíssimo, né? Tranquilíssimo com o trabalho, tá chateado. E vamos ouvir o que o Paiva disse. Ele deu uma resumida aí, né? Mas ele falou sobre, após a coletiva, dividindo a responsabilidade e tal, e sobre essa questão do nada, botou Goiás lá em cima, e o Bahia é um time que subiu de divisão. São 5 jogos sem vencer, mas são 5 jogos em que muitos deles não merecemos perder. Portanto, como eu já lhe disse, tirando o jogo de hoje, tínhamos 2 jogos sem vencer. Eu acho que temos 2 jogos sem perder. E quando as pessoas olham para o jogo com o Goiás, onde de facto fizemos uma primeira parte ruim e uma segunda parte já bem interessante, eu ontem vi o Goiás a jogar contra o São Paulo e o São Paulo com muitas dificuldades para ganhar o jogo, ganha no fim. O Goiás é uma equipa de Sul-Americana e o Bahia subiu divisão. Portanto, nós estamos a fazer um trabalho de crescimento e continuamos. E as pessoas vão dizer isso até quando? Até eu sentir que é necessário dizer que estamos a crescer. E a verdade é que os números em jogo indicam que nós estamos a crescer como equipa. Agora, falta sedimentar isto, afirmar isto com golos. Eu não marco golos, isso é uma coisa, é facto. Mas os meus jogadores também não falham de propósito. E eu dou-lhes todo o mérito naquilo que eles fazem dentro de campo. Voltei-lhes a dizer outra vez, muito orgulhoso com o trabalho que eles fizeram. Isto está nos detalhes. Aí ele não marca gol, viu, gente? Eu que falei isso outro dia, porque às vezes eu sou cobrada, né, Fabinho? Porque vocês falam isso, aquilo, ou então fica zicando. Eu falo, eu não entro em campo, né? Mas o Paiva, que é o treinador, também já está usando. Eu não marco gol, viu? E aí não tem ninguém lá dentro para chamar ele e falar assim: ô, meu senhor, deixa eu te apresentar a história do Bahia aqui, para você não fazer determinadas comparações, né? Para você não nivelar a história do clube bicampeão brasileiro por baixo. Só para equiparar os resultados ruins de sequência que você vem trazendo aí. Complicado, viu, meu amigo? Complicado, é difícil. Valendo 100 mil reais. Qual é a principal técnica de imagem utilizada na radiologia? A radiografia. Valendo agora 200 mil reais. Cite uma especialização para o profissional técnico de enfermagem. Especialização em instrumentação cirúrgica. Corém, Conselho Regional de Enfermagem. Florêncio, Capote, Jaleco, Recursos Humanos, Drenagem Linfática. Pera! Onde você aprendeu tudo isso? Tudo no grau técnico. Aliás, você deveria saber isso, né? Pelo amor de Deus. Se você conhece tanto do grau técnico, me responde. Quais são os cursos oferecidos pelo grau técnico? São mais de 30 cursos, como enfermagem, radiologia, administração e muito mais. Sem falar da faculdade EAD. E o que os telespectadores devem fazer para se matricular? Todos vocês devem se matricular no grau técnico e se preparar para o mercado de trabalho com os melhores cursos técnicos do país.
É, filhote. E o melhor de tudo é que ao se matricularem, vocês ganharão 50% de desconto na matrícula e ainda ganharão um uniforme e um material de graça. Valeu, galera!